Boa tarde, meu nome é Carlos Alberto, eu sou aluno do Polo Esquaraí. Eu vim falar do estágio que realizei durante essa pandemia. E primeiramente quero dizer que foi uma honra ter realizado na Escola Estadual de Ensino Médio D'Artagnan Tubino, uma das principais escolas de Esquaraí, na qual trabalhei com a turma 702 do sétimo ano. O estágio foi realizado na modalidade remota e conforme algumas informações da professora Ana Cristina da escola, muitos alunos usam o celular durante a apresentação no Meet. Então procurei apresentar com imagens grandes, de forma que eles fiquem fácil a visualização deles. Cabe ressaltar, conforme a orientação da professora, é o primeiro ano que a escola trabalha com o ensino de espanhol. O sétimo ano é a primeira vez diferente do inglês, que sempre estavam tendo durante os anos iniciais e finais. Então, o espanhol era novidade na escola, assim também como para a turma também. A turma é muito boa e pegam rápido a matéria e são bem participativos. Isso observei bem que foi o que a professora falou para mim é, antes de eu começar a aula para eles. Então, ela deu uma turma muito boa para a gente poder realizar o estágio. Sobre o meu planejamento de aula, a professora Ana Cristina deixou eu e os outros estagiários, escolherem um tema e lembrando que era uma sequência didática, nos moldes da BNCC. Particularmente, meu contato com a professora Ana Cristina da escola e a professora Caroline da UFSM era quase que diário, sobre as dúvidas que surgiam, até porque minha aula foi logo a primeira, e na primeira semana de outubro. Isso me fez tornar mais ansioso e receoso em poder dar uma boa aula. Então posso dizer que isso me passou segurança, mesmo sabendo que a aula não teria aula de observação, devido ao curto tempo que teríamos. Eu planeei em minha classe, começando com a parte teórica em PowerPoint, trabalhando com uma sequência didática sobre o verbo gustar em modo presente do indicativo. Empecé assim com a explicação do verbo gustar e sua conjugação. Em este sentido, meu objetivo era realizar habilidades orais e lectoras, sendo assim que os alunos responderam em espanhol. Les pedi que leyessem, repetindo algumas frases que apareciam nas diapositivas. A continuação, se mostrava o verbo gustar com suas expressões de conjugação em singular e em plural, expressando gustos. Como é o primeiro ano que os estudantes trabalham com o idioma espanhol na escola, me pareceu importante agregar mais informação em plano de classe, incluso para atraí-los a mostrá-los interessantes e atrativos é o aprendizagem do idioma. E na parte prática, logo depois de explicar o conteúdo, ao finalizar a classe, desarrochei um exercício que tinha 2 hojas, em las que eles pedi que realizassem em suas casas, completando as orações com o singular ou plural do verbo gustar e também com os complementos. E a atividade também contou com um exercício para armar frases, por lo que trabalhavam em la compreensão lectora e escrita, e podiam compartilhar com seus companheiros as diferenças que se produzem em verbo em sua forma espanhola. Cabe mencionar que na parte teórica que se ensinou em vídeo estava em la hoja de exercícios, em esse caso a parte prática, que passei aos alunos que hicieron em suas casas. Estive de acordo com meus companheiros do grupo, onde hicimos a sequência didática e decidimos que show começaria. Sendo assim, show preferi passar mais a parte teórica. Realizei enquetes em linhas e meu professor de orientação me corrigiu em las diapositivas e em plano de classe, recordando que fui guiado por el novo BNCC, pela nova BNCC, como instruiu a professora Ana Cristina e também por minha orientadora de la UFSM. Trabalhei com conteúdo comunicativo quando os alunos responderam e repetiram algumas frases que leram, em linguística com o verbo e léxico com as expressões de gustos. Los animei a trabalhar com as habilidades orais durante a classe e na aplicação Meet, expressão escrita através das hojas com exercícios de fixação. E na compreensão leitora, em la atividade com exercícios, já que necessitavam compreender o que leiam para realizar os exercícios. E esse tipo de compreensão também se deu quando leram as diapositivas em la apresentação teórica, em PowerPoint. Alguns hechos que creio que em classe contando a importância de conhecer o verbo gustar e que sempre se menciona em redes sociais como Facebook, WhatsApp, chamaram a atenção dos alunos e creio que os animaram a aprender sobre esse importante verbo em idioma espanhol e consequentemente seguir
estudiando o idioma espanhol. Puse ejemplos de la vida cotidiana como los gustos de la comida y el ocio que los estudiantes generalmente hablan entre ellos para poder animá-los a falar em espanhol. E creio que através de isto notei uma notável participação de los estudiantes durante minha apresentação. Conclusão. O que leva de ensinamento desta aula é que gostei muito de poder dar aula, pois sempre imaginava este momento desde o início da faculdade. E se eu pudesse aplicar a aula novamente, passaria a parte teórica, com mais explicação sobre o antecedente do verbo gostar. Porque, como foi muito corrido, eu não tive muito tempo em procurar sobre o assunto. Eu confesso que acabei de ressaltar que se fosse dar uma parte prática, eu repetiria do jeito que foi a aula. Eu confesso que achei muitas coisas sobre o verbo gostar na internet, em livros, porém apenas citando frases prontas e com pouca explicação. Ou explicação apenas do verbo e não focava muito sobre os complementos. Como minha orientadora me passou, eu vejo agora que poderia falar mais sobre os pronomes. E há poucos dias achei na própria plataforma da FSM a explicação sobre o verbo gostar, conforme a professora tinha me orientado, a professora Caroline. Mas a experiência foi fundamental, e agora eu posso dizer que seria uma perda enorme se não nos formasse sem um contato com o aluno, na função de professor. Uma coisa é observar uma aula ou assistir, e outra é ser o professor. Foi muito importante a nossa aula, principalmente na modalidade remota. Eu creio que através da participação dos alunos, de nada perde para uma aula presencial. Corríamos o risco de o estágio ser apenas com a realização de folhas de exercício. Sem dúvida, seria uma lástima neste tipo de estágio. Se eu tivesse que ministrar a aula, como falei antes, na forma presencial, eu faria a mesma coisa. Por isso, posso dizer que a modalidade remota, assim como o ensino à distância, pode ser considerado um marco para a sociedade, pois de nada perde para a aula presencial. Minha aula teórica na atividade remota foi em PowerPoint. Se não tivesse o Data Show, escrever no quadro negro ou na louça. Isso é uma forma de dar aula, seria tranquilo. Buscaria a participação dos alunos, também com perguntas, e creio que a única diferença da aula presencial para a atividade remota é que posso observar o que os alunos fazem durante a realização das folhas de exercícios. Então, essa seria a diferença. De nada perde para a aula presencial. Minha aula teórica na atividade remota foi em PowerPoint. Então, poderia dar em PowerPoint também. Ou se não tivesse se não com o Data Show. E a aula normal, que é em quadro negro com louça, na prática. Então, boa tarde a todos. É só.